E aí, pessoal, está começando o podcast Pod Lana. Aqui quem fala é Fernando Lana, o host desse podcast. E hoje a gente tem um convidado aí que eu não conhecia particularmente. Apareceu aí, a gente começou a bater um papo e eu achei bacana trazer ele aqui por experiência de vida. O tema hoje aqui é empreendedorismo jovem. Então, rapaz aqui começou cedo a empreender e é o Henrique Consoni. É empreendedor hoje, mas ele tem outra formação. Ele vai contar aí para vocês se ele exerce ou não esse curso que ele terminou aí. O Instagram dele é Henrique_Consoni. Então, para quem quiser depois conhecer, ele vai falar um pouquinho aí. Não esqueça de inscrever no nosso canal. Então, deixa o like, põe o sininho. Aquelas coisas todas que você já sabe que todo mundo pede no YouTube. Não esqueça de inscrever no canal e mandar sempre... Se estiver assistindo um vídeo legal, às vezes, pô, bacana esse vídeo, manda pro amigo, manda para escutar alguma coisa, tentar transformar alguma outra pessoa. Esse é o motivo desse podcast, experiências reais que podem ser compartilhadas. Então não esqueça de se inscrever no canal. Quem gosta de escutar no Spotify, também se inscreve lá, segue a gente no Spotify, tá? Pod Lana. Tem o Instagram também, Pod Lana Oficial, e o meu pessoal, Fernando Lana. Tá bom? Então não esquece de seguir em todas as redes. Então vamos lá, Henrique. Muito obrigado pela sua presença. Todo mundo tem história para contar, tem experiência de vida. Então, conte a sua aí, como é que você começou. Pode voltar lá na infância, se você já tinha essa pegada de empreendedor, se foi uma coisa que você foi ao longo do tempo, como é que foi isso tudo? E conta pra gente aqui também o que você formou, o que você exerce ou não. Enfim, tá com você. Legal. Prazer a todos. Primeira vez estar vindo aqui no podcast. E muito gratidão, antes de tudo. Bom, falando um pouco de mim, vou começar me apresentando, tá? Quem sou eu? Eu sou uma pessoa que, de certa forma, acredita que essa vida, essa passagem que temos aqui na Terra é um grande privilégio, uma grande oportunidade. E eu sou apaixonado por isso aqui. E acreditando que isso aqui é uma passagem, sendo apaixonado por isso, eu também acredito na possibilidade de ser um centenário. Eu até brinco isso com os meus pais, né? O centenário é uma pessoa que talvez vai chegar aos 100 anos de idade, pelo menos. Então, diante disso, eu tenho alguns hábitos e um estilo de vida que eu procuro manter para chegar nessa possibilidade dos 100 anos de idade. Então, desde uma saúde que eu procuro priorizar bastante, então desde prática de atividade física, uma alimentação saudável, procurar não ingerir alimentos inflamatórios no meu corpo, evitar ao máximo, né? E ao mesmo tempo ter ótimos relacionamentos, então saber lidar com pessoas, ter um bom ciclo de amizades, ter uma boa saúde mental e espiritual, que isso é muito importante também. E, enfim, e aí, juntando com isso, né, eu acho que é muito importante também você ter um trabalho o qual você é apaixonado e gosta de fazer, de exercer o que você faz, né. E, bom, eu sou formado em odontologia pela Universidade de Brasília. Atuo na área, tá? Atuo na área. Achei que você não atuou. Isso. Tô finalizando uma especialização agora em DTM, disfunção temporomandibular e dores orofaciais. Então, faz muito... para aquela galera que tem dores na face, ou então bruxismo, falando de forma mais leiga, e problemas na articulação, estalidos, barulhos, sons articulares. E hoje em dia, cada vez mais... é uma doença que está muito associada a estresse, tensão. Então, as pessoas estão muito estressadas, estão muito ansiosas. Então, isso também é algo que faz parte do meu estilo de vida, estudar sobre isso. Eu gosto muito de estudar sobre. E, enfim, estou finalizando uma especialização nessa área. E há 6 anos atrás, né, a gente vai fazer 5 anos de abertura, mas a gente começou a idealizar o projeto há 6 anos atrás, eu resolvi abrir uma gelateria e cafeteria. Na época eu estava na UNB ainda, né? Então foi um período até meio confuso. Só vou até te dar uma pausa. Você falou bastante sobre a sua visão de hoje, né? De mundo. Mas quando você era pequeno? Eu vou chegar lá. Você vai chegar lá? Vou chegar lá. Tô fazendo Só pra você justificar o passo. De trás pra frente, de hoje para um pouco antes. E
Você tava na UNB e... Isso, aí eu tava na UNB, a gente resolveu montar o empreendimento, né, o negócio, e aí esse acabou sendo hoje meu principal trabalho mesmo, que foi o que eu tenho feito há 5 anos já, essa gelateria, empreendido no ramo de alimentação. E para tudo isso acontecer, bom, eu precisei nascer e tive o privilégio e a sorte muito grande nessa vida de ter tido pais maravilhosos. Sou filho do Delmas e da Sinara, sou filho único e talvez pelo... mimado bastante. E talvez assim pela responsabilidade que meus pais sempre enxergaram de ter um filho, acho que eles só optaram por ter um mesmo. E durante muito tempo eu até pedi um irmão, mas acabei não sendo... Entendido. Exatamente, atendido nisso. E meu pai, uma pessoa maravilhosa, dentista também, e sempre me deu muita atenção, sempre foi muito presente na minha vida, e sempre brincou muito comigo, e também nas horas de puxar a orelha, brigar comigo também sempre foi muito presente. E minha mãe, por sua vez, uma pessoa extremamente incrível, muito dedicada a mim, desde pequeno, estudou comigo muitos e muitos anos. Talvez eu tivesse ali um déficit de atenção, eu era muito disperso e tudo, mas minha mãe sempre fez questão de abdicar um pouco do trabalho para ficar em função do meu aprendizado e da minha evolução. E bom, desde criança eu nunca tive esse interesse assim por empreender nem nada. Pela verdade, uma coisinha ou outra, mas nunca teve nenhum sinal assim muito claro, né? Então eu sempre fui muito de jogar videogame. E você nasceu aqui em Brasília? Nasci em Brasília, cresci em Brasília. Claro, né? E sempre fui muito de jogar videogame, de brincar mesmo, da farra. E quando eu passei... Na hora que eu precisei estudar, eu estudei, consegui as coisas que eu almejava. Então era uma vontade minha e era uma vontade da minha família que eu passasse na UNB, no curso que meu pai fez, na odontologia. E eu realmente fiz, consegui. E estava numa posição muito confortável na época, porque eu sou filho único. Então, na época, meu pai tinha um poder aquisitivo relativamente bom. E eu andava com o cartão do meu pai, era filho único, estava na universidade que meus pais queriam que eu tivesse, então estava numa posição muito tranquila. Eu ganhei carro com 18 anos, andava com o cartão dele, vivia, ia para as festinhas e tudo mais. Então nunca eu imaginei ter passado pelo que eu passei empreendendo e construindo algo. Então, respondendo a sua pergunta principal, de fato eu acho que eu nunca tive esse detalhezinho, eu não tenho nenhuma história antiga para te contar antes de 2017, 2018, que foi quando começou tudo. E a forma com que aconteceu tudo foi muito importante na minha vida, porque a ideia de começar esse negócio não foi minha, foi do meu pai. E aí ele chamou pra gente comprar essa ideia juntos. E de início, assim, confesso que eu não tinha comprado muito. Mas você acha que foi uma questão avaliando o seu histórico ali como filho? Você acha que foi ele queria te dar um ensinamento? Foi uma coisa que estava faltando? Não. Eu acho que meu pai sempre teve a visão do seguinte: por ele ser um profissional liberal, um dentista, um vendedor de horas, um prestador de serviço, depende de uma coisa. Exatamente. Então, ao longo da vida do meu pai, ele procurou ter fontes de renda extra. Então, qual foi a estratégia dele? Comprar imóveis. Então, ele comprava uma lojinha ali, uma sala aqui e tudo mais. Só que ele sempre teve... Meu pai talvez tivesse até de início essa veia mais empreendedora do que eu, apesar dele nunca ter tido um negócio. E ele sempre teve essa vontade de abrir algum business, um negócio e tudo mais, um comércio. E aí ele teve essa ideia. E aí eu lembro quando a gente foi para São Paulo, tudo, até então eu nem estava envolvido em nada. Quando a gente foi fazer os primeiros cursos e tudo. Você tinha quantos anos? Eu tava com, 19 anos. E ali eu tava só com a desculpa de ficar roletando em São Paulo para fazer pesquisa de mercado. E não queria saber de nada ainda. Mas aí a gente montou e aí foram vindo as dificuldades. E vieram muitas dificuldades. Então pensa comigo, você, dono do Os dois, na verdade, sem experiência. Sem experiência. E meu pai, como idealizador ali tudo, ele sempre foi a vida toda o dono do consultório do Dr. Delmas. Então, um cara dentista que está a vida toda atendendo os pacientes, estudando parte de odontologia, tudo, não vai ter conhecimento nenhum sobre negócios e gestão e por aí vai. E aí vieram vários problemas. Então, hoje eu olho para trás e vejo desde cardápio com precificação errada, hiperdimensionamento de colaboradores, muitos colaboradores, processos trabalhistas que a gente foi tomando. Então, muita coisa estava desajustada. E aí nós três, que éramos sempre muito juntos, começamos a brigar muito em casa, porque era estresse que a gente acabava levando para casa. E eu escutei da minha mãe algumas vezes: nossa, por que a gente foi inventar de abrir isso?
E a gente não, Empreendedor, né? a gente não O precisava problema estar vai pra passando casa. por isso. E aí, olhando para trás, eu vejo como isso foi abençoado na minha vida, porque se meu pai na época tivesse simplesmente falado assim: ô Henrique, montei esse negócio para você, e toma, administra. Talvez eu tivesse feito, não tivesse dado tanto valor. Pô, ganhei um negócio ali de mão beijada. Ou então, se ele tivesse pegado o dinheiro desse negócio e dado na minha mão, piorou. Acho que eu teria gastado muito mais rápido. Só que as dificuldades que a gente foi passando, e eu fui vendo o sofrimento da minha mãe um pouco, do meu pai um pouco, ali dentro de casa, aquilo ali me tocou de uma forma onde eu comecei a ir todos os dias, eu já estava indo todos os dias, eu falei, cara, eu preciso puxar isso para mim. Então hoje eu sou o único sócio da operação, meu pai não é mais sócio, a operação é 100% minha. Apesar de eu ter ganhado um negócio, eu não tira meu mérito porque eu fiz o negócio rodar, entendeu? Eu realmente hoje é uma empresa saudável, com números saudáveis, é lucrativa e a gente pensa em expansão e eu tenho meu papel e meu mérito nisso também. Então, é isso. Vamos Só falar aqui da empresa que nós estamos falando. Eu não sei nem pronunciar, mas é Il Giorno Gelato? Isso, é isso? Il Giorno Gelato, exatamente. Giorno Gelato, tá? O dia. Il Giorno Gelato. Só pra quem tiver aí. Exatamente. ILGIORNO Gelato. Gelato, exatamente. E você... No que diz respeito a isso, assim, você acha... Eu acho que você deixou uma coisa bem bacana, que é o fato de você ter uma ligação muito grande com seu pai, né? E com seus pais. Isso. Você quis não largar, né, o caminho. Ele fez parte daquele negócio, ele te chamou junto, né? Isso foi uma coisa gratificante pra você. E quando é que foi o momento que você falou assim, não, agora, pai, como é que foi isso aí? Sai? Eu vou comprar sua parte? Não, assim... Ou não, você que me deu, eu não vou comprar sua parte. Eu assumo daqui. Cara, foi um processo muito natural. Não teve um dia e não teve algo assim... Mas você acha que ele supriu a vontade dele de ter um negócio e aí, tipo, ele foi largando aos poucos, vendo que você estava desenvolvendo isso? Isso, eu acho que meu pai, por sempre colocar muito a família na frente, então meu pai sempre me colocou muito na frente dele, e minha mãe também muito na frente dele. Como ele viu que eu já estava muito envolvido com aquilo e peguei uma paixão muito grande por aquilo e estava fazendo o negócio rodar, que era o que eu acho que ele mais queria, porque ele empatou um dinheiro naquilo, ele estava vendo que o negócio estava indo por água abaixo. Eu acho que ele se sentiu confortável e foi uma passagem natural de bastão, sabe? Então, por isso que eu falo que foi uma forma muito abençoada de ter acontecido tudo isso. E a gente só consegue, o Steve Jobs falava isso, a gente só consegue, ele falava até numa palestra que ele deu sobre connecting the dots, né? Conectando os pontos. E a gente só consegue conectar esses pontos olhando para trás. Então hoje, 5 anos depois, um tempo depois, eu só consigo olhar que a gente precisou passar por aquilo tudo para estar da forma que está hoje. E eu não falo que nem foi, na minha vida, não foi nem só uma mudança financeira, mas graças a todas essas dificuldades, foi uma mudança muito até no meu estilo de vida, na minha forma de ver o dinheiro, de ver as pessoas. Né? Pô, total, cara. Antigamente não é que eu não dava valor ao dinheiro, mas de certa forma chegava um pouco mais fácil para mim. E depois que eu tive que ver o quanto é difícil ganhar dinheiro, e é muito difícil, e você lidar com colaboradores, com funcionários, e saber que o cara recebe aquele valor e o cara tem mais 3 filhos em casa, que não sei o que mágica que ele faz, e às vezes você torrando dinheiro de uma forma desnecessária ali, de bobeira. Então isso mudou muito a minha mentalidade e a forma de ver a vida, o dinheiro e as pessoas no geral. E aí você adquirindo essa independência, você foi também largando a dependência dos seus pais? 100%. Hoje meus pais não me pagam mais nada. A gente senta num restaurante para almoçar, meus pais, minha namorada viajando, essas coisas, e a conta é dividida. Ele não paga nem o meu nem da minha namorada. Tem nada a ver mais. Plano de saúde, tem mais nada. A vida é minha, a vida é deles. Entendeu? Mas sou muito grato. Você acha que... Acho que todo mundo que tem essa experiência e é na marra, né? Tipo, aprende na marra o processo de gestão. Você acha que seu pai ainda exerce a parte de odontologia, não? Sim, meu pai é dentista todos os dias. Você acha que o desafio que teve dentro do empreendedorismo fez ele acender alguma luz para dentro da carreira dele, de empreender? Porque, assim, a área de saúde, de forma geral, aí é até uma questão... Sou publicitário. É um desafio muito grande, né? Com a área de saúde, de se posicionar, de fazer o marketing, né, deles.
E a gente vê muitas pessoas, né, os influencers, né? Tem os influencers e não influencers, mas enfim, que acabam roubando muita cena do cenário de saúde, né? Falando coisas ou dando aula sobre coisas, justamente pelo não posicionamento do pessoal que é técnico mesmo, que é formado para aquilo. Enfim, e também não fazendo um processo de gestão também, né? Eu acho que você é da odontologia, minha esposa é da odontologia, Legal. eu tenho tio na odontologia também, velha guarda também. Uhum. Então, eu sei como é que as pessoas pensam um pouco. Então, ele levou alguma coisa, assim? Olha, Ou você acha que alguma... Que experiência trouxe para ele nesse sentido? Olha, experiências sempre existem, né? E até porque a gente troca bastante ideia em casa sobre. Mas também o contato próximo do meu pai com a nossa loja, com o nosso empreendimento, também foi muito pequeno depois da inauguração. Ele foi muito focado em inaugurar e cotar os equipamentos, e cotar a estrutura e não sei o quê. Ele ficou muito engajado com aquilo, só que ao mesmo tempo paralelo, sempre no consultório, porque ele sempre teve muito paciente, ele sempre precisou atender. Mas desde a abertura ele nunca praticamente ficou um dia lá, ele nunca saiu do consultório, opa, eu vou ficar lá. Então o contato dele com o negócio em si foi muito pequeno, assim, mas com certeza ele levou ensinamento, sim, pro E consultório. você hoje? E aí, hoje você interfere nas coisas dele ou não? Olha, até porque eu atendo lá no consultório, né? Então, algumas coisas a gente tem melhorado e tem levado essa parte mais de gestão, de vendas e processos internos. Então, hoje eu falo muito em processos. E é muito importante você ter processos. Às vezes você quer cobrar de um colaborador algo que você nunca ensinou, que você nunca passou, que não está estabelecido. Sim. Você acha que o cara tem que fazer da cabeça, porque você acha que tem que ser assim, entendeu? E não funciona assim. Então, meu pai, às vezes, tinha um pouco isso. A minha secretária não fez tal coisa. Aí eu falava, pô, pai, mas tá estabelecido isso no seu consultório? Tá redondinho isso? E muitas vezes não tava. Então, a gente tem procurado, sim, levar algumas coisas lá pro consultório. E como é que você divide seu tempo hoje? Prioridade, se fosse falar de 0 a 100%, o que é a sua loja hoje e o que é a sua vida na odontologia? Perfeito. Hoje, a vida na minha loja demanda mais tempo meu, lógico. Até porque é uma operação que fatura muito mais, que tem muito mais colaboradores. Mas eu sempre procurei sempre focar muito em gestão. Eu sempre gostei muito da ideia de você não estar no operacional. A empresa não precisar de você para estar rodando. Aquela ideia a barriga do dono no balcão é que engorda, não sei o quê. Eu nunca fui muito fã disso. Eu sempre fiz uma analogia do seguinte: imagine você dentro de um avião e sentado fazendo uma viagem, do nada o piloto do avião tá te servindo um cafezinho. Porra, você vai olhar e falar assim, caramba, quem tá pilotando esse avião? Então, isso sempre eu procurei fazer isso. Então, eu viajo, eu estudo, eu faço outras coisas, eu faço atividade física e tal, e a empresa roda sem mim, entendeu? Obviamente, todos os dias eu costumo passar, a gente costuma fazer algumas reuniões e tocar o time, mas eu sempre procurei colocar gestão. Então, assim, hoje, sou uma pessoa que acorda cedo, relativamente cedo, 6h30, 7 horas da manhã. Obviamente, dependendo do final de semana que você tem, interfere muito na sua rotina durante a semana. Até te perguntar, se você até pode englobar isso. Tem algum hábito diário de iniciar o dia, eu tenho que fazer isso. Cara, isso vai mudando às vezes, sabe? Não é toda a vida que você faz a mesma coisa. Mas hoje, por exemplo, o dia de hoje ou essa semana, eu tenho acordado ali por volta de 6h40, 7 horas da manhã. Faço um chazinho para acalmar, não é um chá para me estimular, nem tomo um café de cara. E aí já sento, às vezes eu procurava deixar a mente um pouco mais tranquilo, mas eu já tenho acordado tranquilo, tomado um chazinho. E aí já sento e vou estudar. Então eu estudo hoje, por exemplo, eu estava estudando mais sobre vendas e essa questão de custo de aquisição de cliente, porque no meio digital talvez seja mais fácil de você mapear. Agora, no meio físico, num comércio local, não é tão fácil, às vezes, você mapear o seu custo de aquisição do cliente, o tempo que ele vai ficar com você, e CRM e tudo mais. Então, hoje eu tirei um tempo para ficar um pouco envolvido com isso. Depois, estudei odontologia pelo resto da manhã mesmo, e tive uma reunião e tudo. E aí, à tarde, eu costumo ficar boa parte dedicado ao meu negócio e o Giorno Gelato. Mas, no geral, de manhã, a maior parte do tempo eu fico mais dedicado à odontologia ou ao consultório, aos meus atendimentos.
E à tarde eu me dedico mais a Yojurno. E é isso. Em questão de atividade física, você tem uma preocupação muito grande com saúde, né? Você falou? Isso. Então, praticamente todos os dias da minha vida, ou quase todos, né? Eu procuro fazer atividade física. Eu fiquei muito tempo agora no CrossFit e vou voltar. Eu só saí de onde eu fazia. Mas eu tô estudando, vendo alguns boxes próximos ali de casa. Mas gostei muito de fazer CrossFit, sempre fiz muita musculação e fiz todos os esportes na vida, pra falar a verdade. Desde pequeno, meus pais me colocaram no esporte. E eu comecei, eu acho que, segundo meus pais, eu entrei na piscina para começar a fazer aulinha de natação junto com a minha mãe por volta dos 8 meses de vida. Então, assim, bem novinho mesmo, já estava ali. Meus pais sempre me levavam para academia junto com eles. Então, a atividade física sempre esteve presente na minha vida e eu gosto muito. Meu dia sem não é meu dia. A atividade acaba sendo... É um hábito, né? Você tem que ter um hábito e você tem que esperar em alguém, né? Isso. Você teve isso em casa. Até, voltando para a questão acho que da experiência que você teve, com certeza, provavelmente você tinha amigos ou pessoas próximas a você com o mesmo hábito de vida, a mesma forma, talvez outros filhos únicos ou não, que tinham do seu círculo de amizade. Como é que foi essa questão a reviravolta que deu na sua vida em relação a empreender, desafio, e inspirou outras pessoas próximas de você? Como é que é essa relação com o seu círculo de amizade? Você mudou seu círculo de amizade ou você continua com o seu círculo de amizade? Enfim. Pô, essa é uma pergunta muito legal e gostosa de falar sobre, porque eu mudei muito meu círculo de amizades. Mas eu continuo tendo os mesmos amigos de antes, os meus amigos de infância, e é uma delícia sair com eles. Alguns deles seguiram caminhos completamente diferentes do meu. Mas de vez em quando a gente encontra num boteco. A maioria tá no concurso ou não? Cara, estão estudando para concurso. Vários ali, para falar a verdade, eu acho que nenhum empreende dos meus amigos de infância. Se bobear mas eu não tô nem lembrando, para falar a verdade. E, enfim, a gente se encontra algumas vezes nos botecos da vida, o pessoal bebendo lá loucamente. E é muito divertido, é muito gostoso. E obviamente, tem alguns assuntos que eu não trato com eles e a gente não conversa e faz parte da minha vida. O meu assunto com eles é falar abobrinha, falar besteira e dar muita risada e vida que segue. E aí, com isso, obviamente, a gente vai construindo um novo ciclo de amizade. Então, eu passei por vários ciclos. Eu sempre fiz questão de ter contato com algumas pessoas do meu meio. Então, quando eu entrei, né, para empreender tudo, eu comecei a pagar um pouco de mentoria, pagar esses mastermind, e aí eu comecei a viajar e conhecer outras pessoas, e essas mesmas pessoas me apresentaram para outras pessoas, e aí você vai se envolvendo e ao mesmo tempo vai buscando enriquecer, né? Exatamente. E vai renovando ali os ciclos também. Há pessoas que eu já conheci eu não trato mais, pessoas que eu conheci fiz negócio e não faria mais, e tem amigos que eu faço negócio, pessoas de negócio que não são meus amigos, e também por aí vai, entendeu? Mas no geral, eu acho importante você ser adaptável e estar em constante movimento. Mas eles têm curiosidade em relação ao empreendedorismo? Tem. Pô, mas assim... Eu falo porque assim, eu nunca fui para a área de concurso público, né? Enfim, tô em Brasília aí há acho que quase 18 anos já. E nunca vim com essa cabeça. Mas assim, eu tenho muito amigo, gente de concurso, e que chegam e falam: pô, Fernando, queria montar um negócio, eu quero montar um negócio, eu vejo você com um negócio, eu queria montar um negócio. Mas pelo fato nem não é nem pelo fato de empreender, assim. Eu acho que é de realmente fazer algo diferente, que eu sinto as pessoas com mais vontade de mudar, de ter um estilo de vida diferente, de ter, sabe, sei lá, acho que mais correria, mais... Enfim, uma busca diferente. Então, tem muito amigo que... Acaba que a maioria dos meus amigos também, lógico, não digo todos, mas grande parte da galera íntima mesmo, que é próximo, são de concurso. Eu acho que é porque hoje acaba conhecendo muita gente, então é meio equilibrado ali, só que essas pessoas acabam buscando outros hábitos que provoquem mais eles, né? Que tenham... enfim, que mexam com a vida deles, né? E como é que foi pra você na pandemia? Porque eu também tenho um negócio, eu também tenho restaurante. Como é que você lidou com isso? Como é que foi? Poxa, além de você ter uma mudança muito grande na sua vida,
você pegou uma pandemia, né? E assim, você já estava estruturado, já foi uma coisa... Como é que você resolveu Perfeito, eu vou te contar. sorvete na pandemia? Vou te contar. A gente... Mas tem café também, né? Tem, Lá, tipo uma nossa, cafeteria é um estabelecimento com cardápio até bem variado. Então a gente não ficou limitado só a sorvete, só a gelato. Então a gente tem desde café da manhã, panquecas salgadas, tapiocas, até linguiça com bacon eu vendo lá. Então a gente procurou fazer uma gelateria barra cafeteria. Então, enfim, você consegue comer bastante variedade lá. Mas voltando ao seu tema da pandemia, a gente inaugurou em julho de 2018. Então, pensa comigo, como eu te falei, zero experiência. Ano de 2018, julho, então a gente acabou pegando aquele pico do calor de Brasília, agosto, setembro, outubro, novembro. Então a gente rachou até de vender, logo de cara, inauguramos. Só que eu não fazia ideia dos meus números, era uma loucura aquilo ali. Então, ao mesmo tempo que entrava dinheiro, o dinheiro ia saindo todo e enfim. Aí, beleza, e começa o período de chuva, terminou o ano, janeiro do ano, né, dezembro ali. E aí a gente passou para 2019 e aí o faturamento começou a cair. Começa a vir período de chuva, sai aquela época, tudo. Aí eu, caramba, o que está acontecendo? Meus clientes estão sumindo e tudo. Aí eu preciso abrir outros negócios. Aí o pouco dinheiro que eu peguei, eu falei, eu vou abrir uma operação no shopping. Pá, botei uma operação lá no shopping Liberty Mall. Aí coloquei um monte de colaborador lá para trabalhar, tudo. E aí ficava na praça de alimentação e às vezes eu, de certa forma, realmente não é meu público, hoje olhando, não faz sentido ser o meu público, não em poder aquisitivo, mas em questão de o meu público hoje é muito mais família, sabe? Então no Conjunto Nacional ele não Gente, passagem. era só o cara ali que tava no escritório, descia para comer rápido no Girafas, tomava a casquinha do Girafas, ia embora e não comprava meu produto. Enfim, aí a gente, logo depois eu falei, não, aqui não tá bom, vou abrir no Conjunto Nacional. Aí fui lá e montei no Conjunto Nacional. Peguei a estrutura, coloquei no Conjunto Nacional, paguei um aluguel caríssimo para entrar e uma taxa, né, muito cara para entrar, e depois o aluguel muito alto e cheio de funcionários, isso aqui foi um fiasco total também. Então isso foi em 2019. Em 2019 eu fui lá, perdi uma grana fazendo essas movimentações, tudo. Aí foi indo, aí chegou a época de novo do calor, consegui entrar um dinheiro, tudo, mas sempre na escuridão, não fazia ideia do que estava acontecendo. E aí, em 2020, veio a pandemia. Então, se você estava achando que antes estava uma loucura, veio a pandemia. Mas, por incrível que pareça, na pandemia, parece que eu consegui respirar um pouco. Porque antes a gente vendia, era meio loucura, tudo. Só que a operação fechou. O meu faturamento, obviamente, despencou. Só que desacelerou tudo, né? Então, parece até que... você, né? Só que ao mesmo tempo... abrindo. Só que ao mesmo tempo eu comecei aí a entender um pouco mais dos meus números. E aí, voltando um pouco para o que você me perguntou das amizades, e eu ter falado que comprei um mastermind e tudo. Então lá dentro eu conheci um cara que é muito bem conectado no Brasil todo. E esse cara me apresentou o controlador dele na época. Ele falou, olha, todas as minhas operações que eu toco, eu tenho uma controladoria comigo. E ele me apresentou esse controlador, o Kleber. E desde então, desde 2020, o Kleber entrou para minha empresa como um prestador de serviço de controladoria. E é como se eu nadasse numa escuridão. E ele me entregou um super óculos mega potente para eu conseguir entender meus números e gestão. Então, eu até hoje não sei não sei fazer uma planilha, não sei planilhar nada. Só que minha empresa é muito organizada e todos os meus dados financeiros são muito organizados via BI por conta da minha controladoria. Então, volto também um pouco naquele ponto de, às vezes você não precisa necessariamente saber fazer tudo, mas se você conseguir encontrar boas pessoas que te ajudem, isso é muito importante. Então, bom, desaceleramos na época da pandemia, eu consegui respirar um pouco, teve a entrada de uma controladoria no meu negócio, e aí a gente começou a entender um pouco mais os meus números, e aí eu comecei a fazer ajustes e tudo mais. E aí, por incrível que pareça, não foi um ano que a gente teve prejuízo. A gente faturou muito pouco, mas eu consegui ajustar a casa em 2021. Mas aí você já tinha fechado a outra unidade. Não, isso, a do shopping. A do shopping, meu amigo, em 2019 já fechei as duas. Então eu não fiquei nem um ano com o negócio. Eu abri em meados de 2019 e fechei antes do Natal. Eu tava morrendo de medo de pagar o dobro de aluguel pro Conjunto Nacional no Natal. Eu falei, antes do Natal eu tenho que sair daqui. Então nem peguei a pandemia lá não. Então a gente só ficou com o negócio principal. E aí em 2021 a gente teve um lucrinho já melhor, apesar de que ainda estava com pandemia em 2021, né? Boa parte do tempo estava fechado ali tudo, mas a gente já conseguiu botar um dinheiro no bolso. Fechou completo?
A gente ficou com portas abaixadas, né? E fiquei operando ali com um funcionário e meio, dois, para aquele take-away, o delivery que rolava. Então, nosso delivery até subiu bastante. A gente vendia uma quantidade bem significante de delivery, mas, obviamente, com faturamento Sim. muito menor. Mas, enfim, a gente conseguiu tocar. Então, em 2021, a gente conseguiu aumentar o lucro. E aí, bom, eu considero que dali pra frente, meu negócio começou a deslanchar. 2022, um ano muito bom. E 2023 agora sendo excepcional. Então, mas enfim, a gente conseguiu se sair bem na pandemia e, ao mesmo tempo, foi um grande divisor de águas. E ao mesmo tempo, você se lida com o colaborador e a pessoa falando: não, Henrique, a gente não vai fechar a loja, né? Tudo. Não vai Medo, demitir né? a gente, tudo. E a gente conversava ali, teve aquele relacionamento, sempre teve aquele relacionamento muito próximo. Então, bom, enfim. E assim, a minha experiência com o restaurante acabou que acho que o processo, as pessoas deram um pouco mais de valor no trabalho, principalmente. Então, hoje a gente até consegue manter. A maioria dos nossos funcionários já está mais antigo na loja. A gente também vai fazer 5 anos. Legal. Abrimos em 2018 também. Só que teve uma valorização maior do trabalho. Então, justamente pelo perder e ver que a gente estava mantendo o negócio por conta também deles, porque a gente não precisava daquilo. Então, foi para manter o negócio funcionando por eles. Então, hoje até os funcionários sabem fazer tudo. Tipo, o cara que era caixa sabe mexer, sabe na chapa, sabe confeitaria. O da fritadeira sabe confeitaria. Então, foi acabando tendo essa valorização maior mesmo, com medo de perder, né? Com medo Hoje a minha equipe já tem vários colaboradores bem antigos também. A gente, obviamente, tem um agora, o último, acho que entrou tem 4 meses. Mas o restante, cara, acho que tudo já... O mais novo tem 1 ano, pelo menos. Então a gente tem acho que conseguido... o maior desafio em restaurante ou qualquer negócio também, lógico, empreender são pessoas. São pessoas, com certeza. Gerenciar pessoas. Hoje também, quando me perguntam assim, qual que é sua maior dor ou maior dificuldade, eu sempre falo, cara, cultura e relacionamento com pessoas, com pessoas. E ao mesmo tempo é algo que eu procuro sempre estudar muito, né? Porque o Bruno Perini até fala um pouco isso, que é uma frase de alguém, mas que ele replica. Por exemplo, física é muito preciso. Você sabe que se você, sei lá, soltar uma maçã, ela vai cair. Se fazer uma equação e tudo mais, as pessoas falam que é difícil, mas na verdade é muito preciso. Exato. Agora, pessoas, você faz um comentário, tem 1 milhão de possibilidades diferentes de como aquela pessoa vai reagir àquele comentário. Então, é sempre muito inesperado. Pode ganhar a pessoa, pode perder a pessoa, pode diminuir ela, perder a motivação, enfim. Então, isso daí acontece. Por exemplo, recentemente agora eu estava numa viagem para fora do país, e no meio da viagem um colaborador me ligando, quase matando a outra lá dentro, falando: eu vou processar ela e não sei o quê, porque ela falou isso pra mim, blá, 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 blá. E o do outro lado do mundo, você se sente às vezes até meio... Você fala, caramba, mas... Enfim, aí você já falei com a minha gerente, já procurei acionar ali todas as medidas, tudo, e a gente conseguiu controlar. Enfim, os dois seguem lá comigo hoje, mas de vez em quando tem esses atritos entre pessoas, entre você e a pessoa e tudo, e faz parte, né? É a gente, né? Uma coisinha vira uma coisa desproporcional, né? Mas isso foi com o tempo... Eu gosto de falar sobre pessoas, e com o tempo isso foi me moldando muito. Então, hoje, eu me considero uma pessoa que sabe até se relacionar com pessoas. Eu não... Confesso pra você que hoje já tem um tempo que eu não me frustro muito, no geral, com as pessoas. Então... expectativa, né? Porque a gente tem um mundo... Eu tenho um sócio que fala isso, porque ele vem da carreira pública e ele não teve outras empresas, né? E ele era sempre muito apaixonado, né? Tipo, não, as pessoas, não pode fazer assim, não pode... Não no sentido mal, né? Mas assim, não, melhor não tomar essa medida, coitado, não sei o quê. Hoje ele é mais pé no chão, sabe da realidade, não? Ele sabe que às vezes você tem que ter um posicionamento diferente, porque isso vai tornar uma outra coisa. Então, menos apaixonado e mais gestor mesmo, né? Na hora que tiver que abraçar, você abraça, mas tem hora que não, tem hora que você tem que ensinar, tem hora que você tem que corrigir. Enfim, sem ficar com aquele medo do que vai acontecer, porque é profissional, né? Algumas coisas podem ser mais racionais, né?
Não, e entender que o ser humano é assim. O ser humano, ele tem falhas e eu acho que um grande segredo assim que eu procuro trabalhar na minha cabeça sempre é a ideia de você sempre doar-se ao máximo e diminuir a expectativa de retorno. Porque se você coloca uma expectativa a mais que aquela pessoa vai Vai te frustrar. corresponder, a culpa é sua, na verdade. Se a pessoa não te correspondeu, a culpa é sua. Não de ter colocado essa expectativa nela. Não dela de não ter conseguido te atingir, não atingir essa expectativa. E entender que o ser humano é assim, cara. E ele tem ego, tem vaidade, vai às vezes brigar por dinheiro e tudo mais. Então já espera isso. Então, quando você for se relacionar, entenda que as coisas funcionam assim. E às vezes vão ter ofensas, e eu acredito muito, às vezes, que é importante, às vezes, você se colocar no lugar do outro também. Isso é um grande. Muda bastante o jogo quando você começa a colocar e a pessoa às vezes está te agredindo e você não comprar aquilo para você. Entender que às vezes por detrás de uma pessoa que fere, existe alguém ferido. E não é normal, não é natural uma pessoa estar te agredindo a troco de nada e te ofendendo. Será que ela tá bem mesmo? Será que ela tá feliz consigo mesma? Será que a vida dela tá boa? Então, hoje, eu até sou muito mais muito flexível a respeito de quando eu vou soltar alguma crítica ou fazer alguma reclamação, desde um estabelecimento ou até uma pessoa. E isso não é porque eu sou uma pessoa boazinha, é porque eu me vejo de certa forma Não, a imperfeito. gente aprende a lidar com... Não, e eu me vejo imperfeito. Então, eu sei que eu sou uma pessoa imperfeita lidando com seres humanos imperfeitos. Então, e eu acho que essa é a beleza da humanidade, do ser humano, porque se a gente quisesse só conviver com pessoas perfeitas, nós seríamos seres humanos aptos a conviver com máquinas e não com seres humanos de verdade. Então, essa é a beleza humana. Então, enfim, acho que é um pouco disso, sabe? Entender que, por exemplo, eu tenho um caso interessante para uma história até legal que às vezes eu reflito sobre. Eu tava sobre isso de às vezes você se colocar no lugar da pessoa e não foi uma agressão, mas uma vez eu peguei um Uber em São Paulo e era um Uber uma mulher e ela tava num carro todo batido. O carro dela tava destruído e o ar-condicionado dela não funcionava. A mulher errou o caminho. Então, assim, a viagem foi um desastre. E aí, na hora, minha namorada até falou: cara, a gente vai avaliar ela mal. É inadmissível uma pessoa dessa estar rodando com um carro desse. E eu não consigo mais fazer isso. E não sei. Eu procurei me colocar assim e falar: cara, será que, numa boa mesmo, será que ela tava afim de estar com esse carro assim? Mas você questionou? Então, aí esse é um ponto que eu acho interessante, porque é um dilema na minha vida hoje em dia isso. Porque aí você vai falar assim, pô, mas então você nunca mais critica nada? Então você vai num hotel, você é mal atendido, você vai num restaurante, você é mal atendido, você não faz mais observação nenhuma. E eu acho certo fazer. Mas talvez diretamente para a pessoa muito mais construtivo. Então você chegar para ela e falar, pô, olha, eu sei que não tá, mas talvez tenta conseguir um tempo aí para você arrumar seu carro, tudo, não foi muito legal e tudo mais, do que ao invés de eu ir lá na Uber e dar uma estrela para ela. Poxa, isso tão pior. E será que eu consegui, de fato, agregar na vida dela, dando uma estrela na vida dela e falar, o carro dela é uma porcaria e estava tudo despreparado? Então a mesma coisa num restaurante. Você foi num restaurante uma vez, talvez você tenha sido mal atendido, ou então a comida demorou muito, tudo. Em vez de você ir lá no Google, isso é um pensamento meu, tá? Em vez de você ir lá no Google dar uma estrela pro estabelecimento, manda um direct. Acho que isso daí talvez você acesse o dono de uma forma muito mais, que toque muito mais ele. Você vai falar, olha, fulano de tal, fui no seu restaurante hoje e a comida não estava muito legal, eu já fui outras vezes, estava muito melhor. Hoje realmente o seu restaurante estava uma nota uma estrela, mas eu estou mandando aqui para você, para quem sabe se melhorar e tudo mais, não colocar para os outros verem. Eu particularmente não gosto muito dessa ideia, até de certa forma sofrer às vezes com isso também, né? E A entender... gente muda, depois que a gente cria negócio, a gente muda muito a nossa cabeça, a forma de falar. Mas naturalmente as pessoas não fazem dessa forma justamente porque ainda acreditam. Mas aí é uma concepção, né? Que tá pagando por aquilo, que tem que ter o melhor. Enfim, lógico que de certa forma elas estão corretas no sentido de que lógico, tudo merece uma chance, mas tem coisas que custam, né? Aquilo ali, às vezes, pra pessoa também, às vezes ela briga de uma forma porque aquilo talvez foi muito dispendioso para ela também, né? Gastar, estar ali, de investir e ela não ter não ter esse retorno. Mas de fato, acho que as pessoas
Eu falo sempre que você tem que avaliar 360, né? Não, e é muito difícil você avaliar 360 às vezes como um consumidor. Porque, por exemplo, eu tendo o meu negócio, às vezes, e você tendo o seu negócio de alimentação, você sabe que você lida com pessoas ali dentro. E ao mesmo tempo, você como gestor, você montou sua equipe precisa para o final de semana rodar. E aí, do nada, um resolve faltar, o outro te mete um atestado. 2 pessoas a menos na operação, às Aí vezes o restante tem que trabalhar por 3, desanda 4. o negócio todo. E aí, por conta de desandar o negócio todo, o cliente, no final, às vezes acaba sendo mal atendido. E aí, esse cara que é mal atendido vai lá no Google e avalia a tua empresa com uma nota 1 estrela por conta de uma vez que ele foi e tudo mais, sendo que, às vezes, a culpa não foi nem da empresa em si, do dono ali, do criador do negócio. Então, enfim, isso é uma dor que eu já tive, mas, enfim, eu acho que você começa a ser mais sensível com as pessoas e com os negócios em geral. E eu se colocar no lugar do próximo e saber, procurar entender como que eu vou julgar determinada pessoa sem saber as lágrimas que ela chorou, o que tem por detrás da vida dela, a história dela. Então, é muito hoje você ficar apontando o dedo enfim, não faz mais parte da minha vida, assim mesmo. Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Muito, extremamente questionador, desde criança. Então, tudo tipo, pode melhorar. Sempre foi nessa questão. O que mudou muito ao fato de empreender, de trabalhar com outras pessoas, foi justamente o momento certo de falar determinadas coisas. Acho que isso é o maior aprendizado. Nunca deixei de ser questionador, nunca deixei de tentar melhorar, de fazer com que as pessoas sejam melhores. E nunca deixei de apontar nada. Se eu vou em qualquer lugar, se eu vejo um erro, a diferença é para quem, né? Uhum. Então a gente sabe que dentro de cada profissão existem níveis, né, de hierarquias dentro daquele segmento, e onde você acha que seria mais interessante você questionar para que aquilo ali realmente tivesse uma mudança. Então, eu só comecei a ponderar mais esse tipo de coisa, né, de relação de pessoas. Mas, enfim... Eu acho que faz total sentido você questionar e você apontar falhas e melhorias. Isso daí... O feedback, na muito verdade... importante. o feedback muito é super importante. Cara. Muito importante. Por exemplo, eu fui outro dia num restaurante japonês e a comida estava maravilhosa. O atendimento estava maravilhoso. Só que eu achei o uniforme do pessoal muito feio, cara. Muito feio. E aí eu mandei um direct pra eles. Numa boa. Eu falei, olha... A comida de vocês estava excelente, tudo perfeito, mas, cara, poxa, você está num restaurante japonês, quem sabe às vezes vocês não vão conseguir até agregar mais valor ao produto de vocês, se em vez do funcionário tá lá trabalhando com a camisa largona, um boné para trás, tudo, o cara tiver com uma roupinha de restaurante japonês, entendeu? Então, uma opinião, uma crítica construtiva. Eu acho que é super válido, você tem que fazer. E ao mesmo tempo também, já que você às vezes pode ser uma pessoa de fazer críticas e tudo mais, quando um lugar estiver muito bom, ir lá no Google e anunciar para todo mundo que tá muito bom. Fui também uma vez lá numa hamburgueria lá de Fortaleza, de Smash Burger. E aí eu falei, cara, que Smash Burger é maravilhoso. E eu fiz questão de ir lá no Google e escrever uma redação, só elogiando com base em outros hambúrgueres que eu já comi no mundo, do Five Guys, do Shake Shack, comparando e falando, cara, o de vocês está um absurdo de gostoso. Eu acho que esse é um papel que você tem que na vida tem que fazer isso para tudo também. Sim. Não ser um apontador de falhas, sair dessa era do apontamento de falhas para a celebração dos acertos também. Desde a criação dos pais com os filhos, minha mãe mesmo sempre foi uma pessoa muito assim na minha criação. Minha mãe, ao mesmo tempo que ela brigava comigo em casa e me corrigia muito, quando ela me encontrava perante os outros, eu até às vezes estranhava. Ela falava, nossa, meu filho é muito estudioso. Meu filho, ele é demais, assim. Então, na hora eu até falava, nossa, mas minha mãe é falsa, hein, cara? Lá em casa, ela me descascando às vezes e chega na frente dos outros, ela me joga lá pra cima. Então, eu acho muito importante. Então, talvez aquela ideia quando for fazer uma crítica, faça a sós com a pessoa, e quando for elogiar, elogie em público. Eu gosto muito disso. Mas critica, cara. Critica, faça críticas construtivas e observações. Eu sou muito a favor dessa ideia. Hoje, assim, por você começar a empreender jovem, e foi, enfim, aconteceu, né, para você em relação a isso, não é uma coisa de sonho ou algo nesse sentido. O que você, sei lá, acho que pode ter pessoas com a mesma história de vida sua. O que você aconselharia, assim, tipo, que acho que é mais a questão de conformismo com aquilo que você tem, ou de nós pensar. Acho que, lógico, cada um tem uma realidade, uma experiência de vida, mas se pudesse
assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que hoje eu olho para trás e falo assim, eu me arrependo de não ter empreendido antes. Mesmo tendo oportunidades e mesmo eu querendo mesmo, porque eu queria empreender, eu queria ter negócio, mas eu me arrependo de não ter começado isso antes da faculdade, no meio da faculdade eu não comecei. Lógico que por falta de recurso, por falta de um apoio realmente mais forte em relação àquilo, né? Enfim. E eu me arrependo muito porque eu falo que um ano para trás, se eu tivesse começado, eu estaria 10 anos à frente. Eu falo a mesma coisa. Meu pai deu toda a minha educação, né? Graças a Deus, sempre priorizou bons estudos. Mas eu falo, aquela coisa hoje, com a experiência que a gente tem, com a cabeça né, com tudo que a gente vive, né, de experiência de fato, hoje R$ 10 vale 1.000. Né? Tipo, o poder de transformação que a gente tem é muito maior. Então, me arrependo, mas assim, é um arrependimento que você começa, igual você falou, né? Faz parte. Você avalia pra trás e começa a falar, não, foi por causa disso, disso, disso. Tem alguma coisa que você, hoje olhando pra agora, você aconselharia diferente outra pessoa? Porque quando eu encontro um jovem, eu vejo que eu falo que a mesma idade que eu, por exemplo, pra você ter uma ideia, eu quis começar a empreender com 8 anos. Por causa de um não do meu pai. Eu sempre conto essa história aqui, mas foi um não. Meu pai não deixou eu ajudar ele a ter um momento que estava difícil lá em casa. Enfim, eu dei uma ideia pro meu pai, uma ideia até fora do comum para uma criança de 8 anos. E ele falou, não, vai estudar. E aí, a partir daquilo ali, eu falei, não, eu quero ter meu negócio. E aquilo foi uma virada de chave. Então, hoje, se eu encontro alguém de 8 a 12 anos, que é uma fase que eu acho que a pessoa está ali, talvez, criando esses sonhos, né? Esses possíveis sonhos. Eu incentivo, eu pergunto, eu tento entender se a pessoa tem alguma coisa de empreender, de querer fazer alguma coisa. Eu tento dar um apoio, tento dar um ensinamento. Aí, para jovens maiores, então, tem 18 anos, 19 anos, eu falo, aí você já dá para você fazer isso, já dá algumas coisas você consegue movimentar com as suas próprias pernas. Então, o fato de eu não ter conseguido, quando eu era mais jovem, ter uma espécie de arrependimento, hoje é uma coisa que eu tento passar para outras pessoas. Tem alguma coisa? Olha, seguindo até essa linha que você falou, bom, apesar de você falar que eu sou jovem, realmente sou. É jovem, eu tenho 36, você é mais jovem. Tô com 25. Realmente sou, mas olhando também pra trás, eu falo, cara, eu podia ter começado antes. Depois que começa, a gente sempre fica nesse pensamento de que podia ter começado antes. Só que a gente precisa passar por determinadas coisas na vida. E eu realmente sustento essa ideia de comece o quanto antes, comece a quebrar cara o quanto antes, e vai testando, e literalmente começa, porque provavelmente você vai errar, e é um privilégio para mim ter errado com 21, com 22 anos, do que estar, sei lá, com 50 e tantos anos e tá errando muito maior. Então comece o quanto antes, erra, mas assim, e é um incentivo que eu dou realmente para a turma e todas as pessoas que eu me encontro, que eu vejo que tem essa veia, que tem essa vontade, que falam sobre isso. Cara, eu puxo para perto e a gente começa a conversar bastante. Eu tenho um grande amigo meu de marketing que ele tá nessa luta, ele é mais novo do que eu. E ele tem feito um trabalho muito bacana. E a gente conversa muito, eu puxo ele para conversar comigo. Eu gosto de falar de negócios e ajudar até pessoas que têm esse interesse. Só que ao mesmo tempo, não adianta você ficar falando isso para pessoas que às vezes não estão na mesma frequência que você. E eu não falo de frequência financeira, tudo mais. É uma frequência de fala mesmo, de mentalidade. Às vezes você está falando uma língua, tá numa frequência e a outra pessoa tá numa frequência completamente diferente e é incompatível. Então, assim, esse tipo de pessoa, não que ela esteja errada, mas ela tá numa outra fase. Sim. E, enfim, não é um assunto que às vezes eu vou ter com ela. Na verdade, hoje o feeling que a gente acaba tendo por experiência, você consegue identificar mais rápido esse tipo de pessoa. Então, total. É diferente. Você fala 2 palavras e você já sabe a expressão da pessoa, se você vai continuar um diálogo ou não. Perfeito. Sobre aquilo ali. Então, eu falo realmente levar para quem que você acha que é bacana mesmo. Então, essa pergunta parece até, tipo, às vezes é meio óbvia, às vezes para empreendedor, né, de querer empreender antes.
Mas eu falo, o meu é muito bem definido sobre faixa de idade, justamente por experiência própria. Mas tem gente, por exemplo, empreendedor, que eu converso, que a visão dele não é essa. Tipo assim, ele queria ajudar crianças. Perfeito. Tipo, recém-nascido. Já viu que tem gente que é assim, se eu puder na minha vida, vou ajudar crianças até 3 anos. Tem gente que fala, não, criança não, eu vou ajudar idoso. Porque cada um tem uma experiência de vida. Tipo, e aí mescla com aquilo que ela faz atualmente. Então, a minha específica em relação a isso, a jovens, porque foi um não que eu tomei que marcou muito e mudou muito a minha vida naquele momento de pensamento. Até por busca, mudou completamente. Eu falo, Com 8 anos. Com 8 anos. Mas assim, eu só tive noção disso anos depois. Lógico. Que eu fui recente, na Você verdade. olha os pontos pra trás. Que eu fui estudar, fazer um trabalho como pessoa mesmo. Porque o fato de eu ser uma pessoa, desde pequeno, muito essa coisa de sonhar, de crítico. Poxa, eu era extremamente irônico. Sabe? A pessoa, tipo, pegava tudo no ar. Tá. Pô, eu sou o irmão mais novo, então, meu irmão mais velho, minha irmã, trazia galera. Você quer brincar com a galera mais velha, aí você tem que ficar antenado. Eu sempre andei com gente mais velha, sempre. Então, acaba que você vai moldando uma forma de ser, e eu tive que trabalhar muito isso em mim. Aí você vai começar a descobrir os nãos na sua vida, como é que mudou, como é que se transformou, o que te fez caminhar para onde você está caminhando hoje, os erros, os acertos. E aí esse não, assim, foi um divisor de águas para minha vida. Então acaba que eu foco nessa... Hoje, se eu pudesse falar assim, Fernando, o que você teria? Sei lá, você tá com 50 anos de vida, eu teria uma instituição para jovens de 8 a 12 anos. Para fomentar isso. Para fomentar isso, fomentar o empreender, a saber como se virar, como olhar para o mundo de forma diferente. Que, de certa forma, hoje, se eu pudesse dar uma aula em faculdade, eu falei, ainda vou, já fizeram um convite em relação a isso. É sobre realidade, cara. Tipo, sobre como você conseguir as coisas nesse mundo. Porque eu aprendi, por exemplo, vocês também, né, acabaram, lógico, buscando mentoria, buscando outras pessoas, mas foi ali, né? Na marra, total, cara. Então, enfim, a minha história tem isso também de aprender na marra, aprendendo bem na marra mesmo com as outras pessoas. E muita gente hoje acaba não empreendendo, e não é no sentido só de empreender é ter empresa. Não, eu falo que empreender, você tem que empreender qualquer carreira. Exato. Você é servidor público, você tem que empreender, porque se você empreender ali, empreender é um monte de coisa, né? Empreender é você pensar, é você estudar, é você gerir, é um amontoado de coisa que faz tornar aquele negócio melhor. Então, todo mundo teria que fazer isso. Só que isso a gente não tem nem no ensino, né? Só fazendo um parênteses, convenhamos que no serviço público talvez seja um pouco mais difícil da pessoa ter essa mentalidade, porque isso foi um motivo de eu até nunca queria até fazer eu estagiei no Itamaraty 1 ano, porque eu fiz relações internacionais e também. Então, cara, eu era inconformado. Porque o que acontece? Se você se dedicar ao máximo, você virar à noite, você dobrar o faturamento do órgão, meu amigo, você vai ganhar o mesmo tanto. Se você pegar 3 atestados... Mas aí é mais pelo desafio, né? Exatamente. Eu era estagiário, né? Mas falando um pouco desse seu sonho de montar alguma instituição de ensino para garotada, para pessoal mais jovem, é um baita de um mercado, porque se você olhar as instituições de ensino e as escolas no geral, o ensino é muito pobre, né? Sim. Porque a gente vê um monte de coisa desnecessária, tipo fotossíntese. Porra, por que a gente viu fotossíntese na vida? MMC, MDC. Não tem isso daí? Você lembra quando vocês dão MMC e MDC? E, cara, poxa, na vida e na escola a gente nunca aprendeu a lidar com dinheiro, lidar com finanças, criar um negócio, lidar com pessoas, cara. Sim. Pessoas, de certa forma, é o que mais tira o sono das outras pessoas, são lidar com pessoas. Cara, trabalho em equipe. Trabalho em equipe. A gente faz um trabalho em equipe, outro na escola ali, né? Mas o individualismo hoje tá muito grande, né? Gestão da emoção. Cara, nunca falaram isso na escola. Técnicas de gestão da emoção. Tipo assim, você procurar entender, ou seja, uma pessoa... você tem um quebra-pau com uma pessoa. Você fica com uma raiva mortal daquela pessoa. Ou seja, nunca mais você queria ver ela. Sabe o que acontece?
quando você lida dessa forma, provavelmente você vai dormir com essa pessoa, porque você vai estar pensando nela o tempo todo. Ou seja, isso daí para mim é uma completa ausência de gestão de emoção. Então por isso que hoje, até a prática parece meio bobo falar isso, mas a prática do perdão é algo muito libertador. Porque não é que você está sendo bonzinho com outra pessoa, mas você está sendo bonzinho com você mesmo. Cara, você está se libertando. Por que tirando um karma de você. E eu gosto muito desse assunto de gestão da emoção, porque, cara, como é possível você, Lana, às vezes dirigir um carro, você sabe que se você virar para a direita, seu carro vai para a direita, e você às vezes não conseguir gerir ou dirigir sua mente. Você, ao mesmo tempo que você quer se distanciar daquela pessoa, aquela pessoa está à direita, ou seja, você quer ir para a esquerda, e aí você dorme. Um gasto de energia absurdo. E você dorme pensando com aquela pessoa, você leva aquela pessoa pra cama com você. Então, eu acho que nesse ponto, você perdoar e entender que faz parte do processo e agradecer por essas pessoas. Por exemplo, hoje eu comentei antes ali com você que eu tive processos trabalhistas, que na época, putz, a gente sofreu muito com eles, porque a gente se sentiu traído. E olhando pra trás, falando numa ótica da lei, eu cometi erros perante a lei, entendeu? Não com uma intenção ruim. E isso é muito importante você sempre observar a intenção, a intenção por detrás da ação. E naquele momento era acordos nossos que a gente ia fazendo com o colaborador e tudo, e o negócio rodava e depois a gente tomou uma facada nas costas. E eu podia morrer de ódio dessa pessoa, e eu vou te falar, graças a Deus ela apareceu na minha vida. Graças a Deus ela apareceu quando eu estava no meu primeiro ano de empresa, e eu pude consertar muita coisa. Então foi muito bom. Então, acho que essa é uma forma de você procurar olhar as coisas na sua vida, entender que quando você agradece, entende que talvez tenha um motivo, um propósito de estar passando por aquilo ali e que algo na frente muito mais grandioso te aguarda, eu acho que começa a te dar um senso de tranquilidade, uma paz de espírito muito grande. E viver no momento presente, é muito importante você estar vivendo no momento presente sem estar, obviamente, tendo uma preocupação com o futuro, ter uma ansiedade, mas uma ansiedade saudável. Na Bíblia, Cristo até falava isso, não viveis ansiosos, e tem uma passagem dele falando a respeito disso. Então, como pode, há 2000 anos atrás, já ter alguém falando sobre ansiedade, que hoje é um mal, as pessoas vivem ansiosas e tomando remédio, ansiolítico, antidepressivo, e antigamente já falava muito disso. A verdade é que muita coisa, e eu não era assim, tá? Eu não sou uma pessoa, não sei se vamos entrar um pouco nesse tema, qualquer coisa, mas eu não sou uma pessoa religiosa. Apesar da minha família ser católica, tudo, mas a gente nunca foi praticante de ir à igreja nem nada. Mas a gente sempre teve uma fé, mas eu sempre muito distante. E aí, ano passado, eu comecei a procurar me inteirar um pouco sobre isso. Falei, pô, vamos ver o que tem nessa tal de Bíblia, né? O livro mais vendido do mundo e por aí vai. E, bom, comecei a ler um pouco e fiquei encantado até com princípios que tem por detrás ali. Algumas coisas que você olha e fala assim, você fica chocado. Você fala, cara, como que isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás? Ou, sei lá, 5000 anos atrás, Antigo Testamento, tudo. É porque são princípios e valores que tipo assim, não sofrem transformações. Eles Perfeito. Mas vão virar por 10 mil anos, vai ser o mesmo princípio, porque ele é correto, né? Tipo, mas não é só de ser correto. Acho que recentemente eu li um livro chamado Médico da Emoção, escrito por um psiquiatra, o mais famoso do mundo, até pelo que a gente escuta aí, o tal do Augusto Cury. E ele, quem seria esse médico da emoção? Seria Jesus Cristo. E ele procura estudar Jesus numa ótica da filosofia, da psicologia, da psiquiatria, da psicopedagogia, e não numa ótica só de teologia. Então não é porque é literalmente correto, porque é correto. Então eu te pergunto, por que hoje, o que será que tinha por trás de quando, numa passagem bíblica que talvez você tenha escutado falar de quando alguém te der um tapa, você dê outra face? Será que ele estava falando para você ser espancado na rua? O que seria isso? Quando alguém te der um tapa, você dê outra face? Talvez seja a prática do perdão. E nessa mesma passagem ele fala de você não existir mais essa era do olho no olho, dente por dente. Ou seja, eu não levo o desaforo para casa. Então, cara, uma boa, se alguém te agredir, desculpa, perdão, às vezes você tá errado, tá certo. Esse é o momento de você ensinar, né?
E não de atacar de volta. Mas e é o que faz bem pra você, meu amigo, porque numa boa, toda confusão que você entra, isso te faz um mal tão grande, todo o estresse que você entra, que você briga, você fala, eu não vou sair por baixo, eu não levo desaforo pra minha casa. Meu amigo, você tá levando um estresse tão grande pra sua cabeça, pra sua casa. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, do perdão, de você estar com uma paz dentro de si. E, enfim, várias outras, e você ser menos reativo. Então, trabalhar o silêncio proativo. Exemplo, uma outra passagem bíblica que é muito interessante, não sei se você conhece também, mas muito tradicional, quando na época tinha uma prostituta fazendo... várias pessoas, os guardas na época pegaram a prostituta e eles iam apedrejar essa prostituta. Você sabe dessa passagem, não? E aí perguntaram para Jesus o que deveria ser feito a respeito dessa prostituta. E você lembra da resposta dele? Muitas pessoas acabam respondendo até que quem nunca cometeu pecados que atire a primeira pedra. Essa é clássica. Só que essa não foi a primeira resposta dele. A primeira resposta dele foi o silêncio. Ele escrevia na areia. Ele praticava o silêncio proativo. Ele não era aquela de bateu, levou. Não era uma pessoa reativa. E isso é um grande ensinamento. E às vezes a gente fala, é correto porque é correto, mas, cara, qual que é o princípio por detrás daquilo? Será que ele estava falando isso para você ser abençoado e literalmente entrar no céu? Ou para você ter uma paz e uma vida muito mais próspera aqui na Terra? E eu olho a Bíblia hoje, não como um livro que eu vou ler e eu vou ser literalmente abençoado e estou no céu. Não. Aquilo ali, a minha definição de Bíblia, a minha definição, é um manual de como um ser humano pode ter uma vida mais fácil aqui na Terra. E, cara, você lê e os princípios que estão ali são fatais, assim, muito, muito claros. De como você, às vezes, pode ter uma vida mais fácil, mais leve. Às vezes, hoje, as pessoas vivem tanto com depressão. E tem uma passagem de Jesus também, no Sermão do Monte, onde ele está, ao mesmo tempo, falando para multidões. Imagine você, Lana, falando para multidões. E do nada, sua atenção, diante daquilo tudo, se dispersar por uma planta. E aí ele fala mais ou menos assim, olhai os lírios dos campos e veja como eles são belos. Nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, com toda a sua glória, conseguiu se vestir como um lírio do campo. Ou seja, às vezes a gente fica querendo muita coisa. Pô, preciso daquilo, preciso daquilo lá. E a gente precisa estar com tal relógio, tal carro e tudo mais. Onde o segredo da grande felicidade é você fazer do pouco um espetáculo para os olhos, reparar nos detalhes, naquelas coisas anônimas e simples da vida. Porque, poxa, às vezes a gente mora em casas maravilhosas, em apartamentos maravilhosos, e, na verdade, somos verdadeiros mendigos morando em palácios, porque a gente está sempre triste, sempre buscando mais. Sim. E tudo. Eu não estou falando para você não ser ambicioso na sua vida, mas ao mesmo tempo ser muito grato e reparar nas coisas simples das pessoas, não só apontamento de falhas. E, enfim, eu acho que quando você começa isso é um grande segredo para mim, não um segredo, mas foi um grande divisor de águas na minha vida quando fala-se no tema felicidade. Você olhar as coisas simples da vida e ter muito prazer com aquilo, fazer do simples um espetáculo para os seus olhos. As pessoas quando geralmente começam a pensar dessa forma, como você está falando, eu digo isso por experiência minha, a maioria é pela dor. Uhum. A maioria tem uma mudança de vida em relação à espiritualidade, a conceito de vivência de pessoas, pela dor. Acontece alguma coisa mais extrema que faz que as pessoas... O seu caso, você acha que virou a chave para você? Teve algum fator que te fez mudar esse pensamento? Ou foi uma coisa que, na sua busca de conhecimento, ela foi entrando ali? Cara, parece nesse ponto, às vezes, que até quando você faz algumas perguntas, parece muito chato, porque nunca teve nenhum acontecimento, assim, muito bombástico para te contar. E foi muito natural. Essa entrada de Deus, assim, na minha vida sempre teve, mas essa minha conexão mais próxima, e eu me considero uma pessoa muito espiritualizada e muito conectada com Deus, começou a surgir ano passado. Então, de certa forma recente, por volta de janeiro do ano passado, que eu comecei a ter esse hábito e de procurar esses conhecimentos e procurar conteúdos teológicos e enfim. Mas como uma forma, eu acho que buscando mais sentido para as coisas, porque acabava que eu estava muito materialista e eu comecei a empreender e tudo, eu quero enriquecer, eu quero riqueza e tudo mais.
E só que às vezes, quando você se frustra, e realmente tiveram frustrações na minha vida, você começa talvez a buscar outras formas. E eu me encantei muito com isso. Então eu lembro que teve uma vez que eu fiz uma oração envolvendo até 2 avós meus que já tinham falecido. Cara, isso daí foi muito bizarro. E eu até hoje não sei a resposta disso, tá? E aí no dia seguinte, cara, eu acordei. Eu tenho 2 contas bancárias na minha empresa. Eu acordei com uma dessas contas zerada de dinheiro. Eu fiz uma oração à noite. No dia seguinte eu acordei com a minha conta zerada. Foi fevereiro do ano passado isso daí. E aí caramba, o que é isso? Eu fui olhar lá, tinha um Pix de uma porrada de dinheiro que tinha sido feito. Eu falei, nossa, mas que estranho. Será que o banco pegou meu dinheiro e investiu em algum CDB, alguma coisa, algum investimento? Liguei lá pro banco. Aí a mulher, olha, a gente vai ter que trocar suas senhas aqui, já troca seu e-mail, troca não sei o quê. Eu falei, caraca, como assim? Você sofreu uma fraude. Fizeram um Pix de um valor de praticamente 100 mil reais da minha conta para uma outra conta. Então saiu da minha empresa, para uma outra conta numa instituição chamada eBanks, que eu acho que é a mesma que processa os pagamentos acho que Shopee, Spotify, essas coisas, que tem muito acesso ao exterior, com o nome da minha empresa, e fizeram esse Pix e o dinheiro saiu da minha conta. Resumindo, como eu já estava um pouco nesse processo, eu falava assim, cara, isso daí tem alguma coisa por trás. Eu tenho que ter alguma coisa por trás. Poxa, eu fiz uma oração e no dia seguinte aparece alguma coisa dessa para mim que é isso? E aí, ao mesmo tempo, eu não me preocupei tanto. Eu falei, cara, você começa a entregar um pouco mais, assim, obviamente, todos os dias, aí é o ponto. Não é que eu tô falando pra você não fazer nada da sua vida. Todos os dias eu ligava, talvez umas 5 vezes por dia, ligava até de madrugada pra Stone, o Banco Stone, enfim, e eles me atendiam sempre. Maravilhoso o atendimento deles, pedindo satisfação e tudo mais. Só que ao mesmo tempo aquilo ali não foi tão preocupante na minha vida, porque eu olhava e falava assim, tá, beleza, mas minha empresa tá de pé, eu tô vivo, meus pais estão com saúde, tá tudo bem. Se eu tiver que perder isso, algum motivo tem, e eu vou conquistar de novo, eu vou recuperar. Mas alguns vão morrer. Tipo, mais ou menos, mas não. Mas assim, eu procurei ficar muito tranquilo. E eu acho que quando você começa a entender que você tá aqui, e é um privilégio, eu comecei falando isso no podcast, você tá nessa vida é um privilégio e é uma bênção, você começa a dar muito mais valor para isso aqui. Então muitas pessoas às vezes partem do princípio, eu queria tudo, qualquer coisa menos do que tudo eu fico triste. Eu não tenho aquele carro, eu não tenho aquele dinheiro, eu perdi aquele dinheiro na minha conta, eu tô muito triste. Só que na verdade a gente veio do nada, né, cara? Putz, você não sabe de onde você veio. Mas, assim, eu acho que até um contraponto aí. Legal, por favor. A questão a ver desse lado. Primeiro, eu vejo que hoje, nos últimos 2 anos, existe um movimento dos bons empreendedores do país, acho que principalmente no cenário brasileiro, trazendo um pouco desse outro lado da espiritualidade. Eu acho que aí tem um outro fator que, enfim, se fala muito nesse mundo, né? Os caras aí, você já citou alguns, mas enfim. A questão da busca da felicidade, né? E a felicidade, de forma geral, as pessoas associam isso ao dinheiro, a conquista, a bens materiais, a ter uma vida que não teve, a conquistar algo que não teve, a dar uma forma de vida para a família, enfim. A felicidade sempre é essa busca constante. E aí você vê essa onda dessa galera falando sobre isso, porque assim, existe aquela questão, né? Dinheiro compra a felicidade? Aí, lógico que existe diversas respostas para isso. A pessoa que é extremamente ligada a Deus e fala, não compra de forma alguma e pronto. Isso é a forma... Lógico, de fato, existe essa verdade, lógico, né, da felicidade, existem outros fatores, sim, mas quando você pega essa busca constante, essa felicidade, ela não é mais comprada pelo dinheiro no momento que as pessoas já têm tudo, né? Tipo, aí elas começam a buscar outra coisa e ver que a felicidade, elas têm que atingir o máximo para entender que felicidade não é aquilo ali. Quem não atinge o máximo, a maioria, estou falando da massa, não estou falando de XYZ, estou falando de bilhões de pessoas na Terra, ainda vão ficar anos e décadas nesse conceito de que só vão entender que a felicidade não é o dinheiro e os bens materiais, essa lógica que você está falando, quando elas tiverem tudo. E aí não é todo mundo que vai ter. Então a busca vai ser muito constante. Então o processo de evolução, de maturidade, para começar a olhar,
ter mais pé no chão, calma, as coisas... Enfim, às vezes para você resolver determinada coisa, você tem que baixar ali, manter a calma, ter raciocínio, né? Porque a partir do momento que, por exemplo, um problema como esse que você teve, se você começar a se estressar, você vai ligar para a menina lá da Stone, lá da Central, e vai querer xingar ela, vai querer brigar com ela, não tem nada a ver com aquilo. Lógico. Ela tá no sistema, você não vai acabar resolvendo, seu protocolo vai dar errado, ela vai passar... Então, assim, é fato que se você conseguir controlar suas emoções naquele momento, você vai ser mais feliz, porque você vai conseguir resolver de forma mais calma. Mas, infelizmente ou felizmente, enfim, é um processo evolutivo ainda centenário para as pessoas entenderem. Eu me incluo nessa também, porque a gente, por mais que a gente tem determinadas coisas, nós temos as nossas quedas, né? A gente tem recaídas o tempo todo. É uma luta constante, cara. Em relação a isso. Trabalho constante. Mas a gente acaba, lógico, começando a ter uma visão, mas também por ter convívio. O fato de você começar a conviver com outros tipos de pessoa, então, poxa, lógico que hoje não era uma realidade eu poder conviver com pessoas que têm milhões, bilhões, né? Isso não era... Quando você começa a conviver com pessoas que têm uma fortuna, você começa a reparar o estilo de vida dela e você vê a carência de determinadas coisas que você tem, até mesmo não tendo, e outras pessoas que têm menos ainda têm aquilo ali em abundância. Então, mas a grande massa não vai ter essa convivência com essas pessoas. Elas não vão experimentar, elas vão ainda pagar para ver, né? Tipo assim, literalmente pagar para ver. Então, é um desafio. Porque nem todo mundo, igual você falou, nem todo mundo está propício a escutar, nem todo mundo está na mesma vibração que você. Então, frequência. Então, o que você falar, você pode falar para uma multidão, 1 milhão de pessoas, talvez 5 vão entender aquilo. Então, e vai continuar essa busca da felicidade em relação ao torno do dinheiro, do bem material, da relação por interesse. É um processo evolutivo ainda muito, muito grande, né? Você gosta de falar, você tem uma frase ali que está na Bíblia há 2.000 anos e há 2.000 anos. Tão óbvio. É tão óbvio, as pessoas ainda não. E você, leu o ano passado, eu li o ano passado. Entendeu? Então a gente... Enfim. Mas assim, terminando até a história... Meio filosófico isso tudo, mas é uma realidade. Mas a gente troca essa ideia. Bom, terminando a história lá, o meu dinheiro acabou voltando para minha conta depois de praticamente 30 dias. Não me pergunte como, até hoje ninguém sabe me dizer como. E eu vou ser honesto com você, eu não sei exatamente por que isso aconteceu até hoje na minha vida. Mas eu acho que todo acontecimento na sua vida, independente do que seja, não se coloque numa posição de vítima e procure tomar atitudes em relação a isso. Então eu falei, cara, quer saber? Então isso daí pode ter sido um baita de um ensinamento para mim. Ou seja, que bancos não são 100% seguros. Então o que eu fiz? Abri uma conta em outro banco e agora, em vez de ter dinheiro em 2 contas, eu tenho 3 contas diferentes com autentificação de 2 fatores em todas as minhas contas. Eu falei, cara, alguma coisa eu preciso fazer em relação a isso. Isso daqui pode ter sido uma lição que veio para me mostrar algum ensinamento para mim. Então, enfim, isso daí eu acabei tomando essa providência. Mas entrando nesse assunto do felicidade e dinheiro, é legal conversar sobre isso, porque meu pai sempre até de certa forma me falava, Henrique, dinheiro não traz felicidade. Só que meu pai ao mesmo tempo sempre trabalhava para ganhar dinheiro. Sim. Né? Mas tava sorrindo. Tava sorrindo, lógico. Mas com certeza eu acredito na ideia de que traz felicidade. Apesar de que as coisas talvez mais simples da vida não demandem muito dinheiro. Só que você precisa ter dinheiro para ter coisas básicas. Para colocar talvez seu filho numa escola relativamente razoável, saudável, para ter um bom relacionamento com seus filhos, com seu marido, etc., com a sua família, uma casa relativamente confortável, se não segura. Me engano, tem um dado, não sei se isso é geral nível Brasil, posso depois de tanto... Não, de que casais separam, acho 48, por conta de problemas financeiros. 50% por questão de problemas financeiros. Então, assim, não que... vamos lá, né? Só por conta do dinheiro. Que isso seja felicidade, por conta do dinheiro. Não. Mas essa estabilidade ajuda você a conseguir pensar em outras coisas, né? Consegue até uma vida... você tá devendo um monte, não tá conseguindo comer. Você levanta de manhã para dar bom dia... Enfim, é uma série de coisas que vão desencadeando um processo de infelicidade. E assim, perfeito. Para mim é muito claro na minha cabeça, e eu tenho uma crença muito grande que sim, dinheiro traz felicidade.
Só que aí eu levanto um outro questionamento. Será que muito dinheiro traz felicidade? Aí esse daí eu ainda não tenho resposta. Porque ao mesmo tempo que eu já conheci pessoas com muito O dinheiro, problema não é teu dinheiro, é o que você faz com ele. não só o que você faz com ele, mas até a forma que você conseguiu esse dinheiro. Porque isso influencia muito. Eu conheço pessoas de muito dinheiro, mas que conseguiram esse dinheiro de uma forma talvez um pouco ilícita, ou por baixo dos panos, alguns trambiques ali, tudo. Ou até pessoas que herdaram esse dinheiro de forma muito fácil, esse grande dinheiro, e talvez esse dinheiro para ela não seja muito. Não o mesmo Não peso. preencha. Agora, diferente talvez daquele cara que construiu todo o seu império e foi trabalhando, e o cara teve muita história, teve muita vivência e dá valor ao dinheiro. Então, isso é um padrão que acaba você observando em algumas pessoas, né? Então, bom, ao mesmo tempo que eu conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro e são felizes, eu conheço algumas outras que têm muito dinheiro e não são felizes e para falar a verdade, são até muito infelizes. São pessoas que não aguentam conviver consigo mesmas e fazendo até reconhecendo um padrão, também é uma pessoa que não acabou conseguindo seu dinheiro com muito trabalho duro, assim, e chegou de forma fácil para ela. E não sei, hoje em dia até sobre bens materiais, assim, falando, eu acho que até uma busca, igual você falou de alguns bilionários que começaram a ter esse movimento, tudo, porque você chega lá e ao mesmo tempo que é muito bom, também não tem nada assim demais, eu acho, sabe? Eu já tive a oportunidade de estar num dos melhores restaurantes do mundo, já ter dirigido carros que são os mais surreais do mundo, rápidos e tudo mais. E assim, é gostoso, mas também Momentâneo. mas não tem aquele... Putz, às vezes você olha e você fala assim, cara, é isso? Entendeu? E, obviamente, eu não estou desincentivando ninguém, Sim. eu quero incentivar todo mundo, mas é importante você buscar algo além, porque às vezes você só se preenche. Eu conto uma história que me marcou muito também, e às vezes é um padrão que eu acabei percebendo, e nada contra quem goste de usar e ter tudo mais, mas às vezes pessoas que se preocupam muito, em excesso, com a aparência. Então, sei lá, nesse caso, por coincidência, foi um grupo que eu fui percebendo, eu acredito muito nisso, uma coincidência. Primeiro, coincidência. Putz, me fugiu agora. Coincidência, não sei o quê, padrão. Então, primeiro você tem uma coincidência e depois, a partir de 3 vezes, você começa a perceber um padrão generalizado, né? Então, sei lá, eu estava uma vez eu já percebi que talvez pessoas que colecionam muitos relógios com o intuito de estar sempre variando a marca do relógio e tudo mais. Isso aqui pode ser uma besteira minha, eu tô viajando. Mas costumam, às vezes, se preocupar muito com a aparência e, no fundo, mostra talvez um certo grau de insegurança e infelicidade. Às vezes a pessoa quer botar aquilo à frente do que realmente ela é. E aí, uma vez eu estava numa reunião com uns conhecidos, alguns amigos mais próximos, outros colegas, e aí 2 deles ali começaram a conversar. Eu sou apaixonado por relógio de carro, sou apaixonado por relógio. E aí o outro, também, uma das minhas paixões da minha vida é relógio. Na hora eu até questionei assim, eu queria ter perguntado para ele, falei, pô, mas por que você é tão apaixonado no relógio? Você gosta de ficar olhando pro ponteiro girando, você gosta da história do relógio e tudo mais. E realmente, tem pessoas que gostam mesmo disso. E eu acho, super, quando você faz para você, super válido, cara. Eu não tô condenando isso de forma alguma. O lance, às vezes, quando você faz pros outros. E aí, um desses, na mesma conversa, a gente estava fora de Brasília, o cara falou, pô, eu trouxe, eu e meu pai, nós somos colecionadores de relógio, a gente tem relógio no banco, não sei o que e tudo. Só para essa viagem eu trouxe 5 relógios, um daquele lá, um Rolex, blá, 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 blá. Aí eu, tô escutando ele, beleza. Aí passou um tempo, dispersou essa galera toda, e aí eu até tive a oportunidade de estar conversando com o rapaz, muito bacana até. Aí a gente conversando ali tudo, aí ele, cara, pois é, pô, minha mãe tentou suicídio e tal, eu tomo antidepressivo há 10 anos, não sei o que. Aí eu falei, caralho, bicho, tu tem não sei quantos mil relógios, você tá tomando antidepressivo, cara. Ou seja, sabe, é um negócio assim que na minha cabeça às vezes fica um pouco contraditório. Às vezes a pessoa se apega tanto a isso, e talvez é um trabalho muito mais interno, de você estar bem consigo mesmo. E às vezes é um padrão até do bilionário que construiu o próprio patrimônio. Você olha alguns aí, os caras não usam nada. Acho que às vezes a verdade dispensa enfeites. Eu acredito muito nisso. Quando você é de verdade, você não precisa mais ficar fakeando coisas. Nem fakeando, poxa, olha pra você, cara. Você é um ser humano incrível, maravilhoso, super inteligente, você toca vários negócios, não sei o que e tudo.
pô, às vezes, será que você precisa de querer colocar algo por cima disso? Ou será que quando você está querendo colocar algo por cima disso, não é porque você está se sentindo muito pequeno, muito inseguro consigo? Mas, enfim, são reflexões de vida. Isso daí não quer dizer que está certo, que está errado. E eu acho, assim, a verdade é que o bem material tem que ser comprado mesmo, você tem que usar. E é muito importante quando você faz isso para você e não para os outros. Eu acho que quando você faz para você, é muito prazeroso. Então, assim, eu tenho conquista, né? Como lógico. Desafio, eu tenho amigos que talvez vão comprar carro só para mostrar para os outros, só para desfilar. Tudo bem, não julgo. Mas eu também tenho aqueles amigos que o cara é tão apaixonado, o cara entende tudo do motor do carro, e um carro faz isso, aquilo, sei o que, o cara sai de traseira com o carro e tudo mais. E tá ótimo, entendeu? Mas vida que segue, né? Mas o resumo de tudo, eu acho que sempre são pessoas. É muito gostoso, é sempre muito importante você ter pessoas. Imagine você, Olana, numa ilha, sozinho, com uma Ferrari, com a maior casa do mundo, com a piscina, com não sei o quê. Tudo que você. Todas as melhores comidas, tudo, mas só você sozinho nessa ilha. Até a parte que não é bonita de ficar só tirando onda, você não vai ter. Será que você preferia ter isso ou você ser um cara mais humilde e ter pessoas? Vai destruir e vai querer fazer outra coisa, porque aquilo ali não vai valer de nada. Cara, até pra você mostrar pros outros, você não vai poder fazer nada. Então, vai além só do bem material, entendeu? Eu realmente acredito muito nisso e eu acho que é isso que, às vezes, essas pessoas buscam quando chegam em determinado nível e você precisa, às vezes, chegar em determinado nível pra estar percebendo isso. Então, por isso que eu falo, construa o seu, enriqueça, construa patrimônio, diversifique esse patrimônio também, muito importante. Eu acho que é a diversificação, porque a gente nunca sabe também o dia de amanhã. Não dependendo da conta só, né? Exatamente, não depender de uma conta só, de um negócio só. Então, eu gosto muito dessa ideia da diversificação. Eu não diria um segredo, mas uma forma de eu acho que você realmente buscar a felicidade. Existem alguns pilares, para mim. Finalizando, são pilares até bíblicos. Então, acho que um pilar muito grande é você realmente ser grato pela vida que você tem. Então, quando você exerce a gratidão, a prática de gratidão, e existem estudos científicos sobre isso, comprovando que a prática da gratidão traz realmente, de fato, um nível de felicidade, de liberação de hormônios do prazer muito elevado. Então, e falar, né? Simples. Eu tenho uma oração quântica que eu faço todos os dias, que é de agradecer mesmo. Perfeito, cara. De gratidão, porque é de energia mesmo. Lógico. De dia. Primeiro horário eu faço isso todos os dias. Igual eu te falei, você veio do nada. Se você tá aqui, cara, isso aqui não é uma mera coincidência. É um privilégio você estar aqui. Então, pratique a gratidão. Saiba entender que pessoas... saiba lidar com pessoas também, no geral. Começa a observar os detalhes simples da vida e ver o quanto eles podem ser grandiosos. Então, reparar no simples, ser grato, lidar com pessoas, saber se colocar no lugar do próximo, saber que por trás de uma pessoa que fere existe alguém ferido. Então, não levar isso para você, ter essa saúde emocional muito saudável, assim, você não ficar levando problema para e às vezes até essa questão, as pessoas perguntam, pô, mas não é fácil. Provavelmente você tá pensando aí, né? Mas não é assim, não é simples. Tem pessoas que realmente... aquela hora, mas você viu o que ele fez, o que. Mas assim, eu acho que às vezes o primeiro exercício que você tem que fazer é talvez não responder naquele momento. Lógico. Acho que o silêncio, talvez, se você acha que você não vai conseguir equilibrar aquilo naquele momento, é melhor você ficar em silêncio. É melhor você concordar e assim, pensa sobre aquilo. Porque provavelmente a gente sempre tá... Eu acho que assim, em primeiro lugar, eu acho que quando você não se sente bem em algum lugar ou com as pessoas que você tá, eu acho que ser verdadeiro, né, para você mesmo e falar assim, não, eu não me pertenço aqui, eu não faço parte dessa comunidade, eu não quero ter essas pessoas... Enfim, não é um problema. Se você não... Aquilo ali não te deixa bem, então assuma isso e sai. Agora, se você tá num ambiente que você trabalha, que de certa forma você gosta daquilo que você faz, lógico que vai ter pessoas que você gosta ou não dentro daquele ambiente, mas enfim, você gosta de tudo aquilo, é muito mais positivo para você, então você tem que aprender a conviver com aquilo ali, porque é a coisa, você vai acordar, se é um ambiente de trabalho, você vai todo dia para aquele mesmo lugar, então você tem que tornar aquilo ali um pouco da sua casa, um pouco é a maior parte do tempo que você vai passar, então você tem que olhar para você e ver, faz sentido eu estar ali? Se faz sentido eu estar ali, eu tenho que aprender a conviver com as pessoas que estão ali, a ser melhor, enfim, não sou obrigado a escutar todo mundo, mas
ter respeito, Claro. ter empatia, ensinar para as outras pessoas também é fundamental. Então, às vezes, o silêncio é o primeiro exercício Primeiro, cara. para não ter conflito. Isso tá bíblico, igual eu te falei. E entender também, categorizar pessoas. Existem, no caso, pessoas evitáveis e pessoas inevitáveis. Cara, por exemplo, um exemplo de pessoa evitável. Sei lá, você vai num restaurante e o garçom te trata mal. Sério que você vai se estressar e vai querer brigar e chamar o gerente e fazer um escarcéu por conta que o cara te tratou mal? Tipo assim, provavelmente nunca mais você vai ver aquela pessoa na sua vida. Você vai estar gerando um estresse pra você tão grande. Nunca mais você vai ver aquela pessoa na sua vida. E é uma pessoa evitável. Agora, quem seria uma pessoa inevitável? Sei lá. A pessoa que tá com você na mesa. Que você acabou de ficar estressado. Mas talvez... Não, e talvez você vai gerar uma... Pô, pode ser sua família. Pode ser, então é isso que eu tô Então, falando. entendeu? Você escolheu talvez você é casado? Só. Então, você escolheu sua esposa, mas você não escolheu a sogra que ia vir junto com ela. E quem sabe, às vezes, sua sogra seja... Putz, Tá se dando esse corte aqui, eu vou te fazer. Talvez sua sogra, às vezes, não seja uma pessoa fácil de lidar. Mas, meu amigo, me desculpa, você vai ter que lidar com ela pelo resto da sua vida. Então, você tem que aprender a lidar com ela. Então, existem pessoas evitáveis, as quais você... Pô, o cara que te cortou no trânsito. Foi o motoqueiro lá, não sei o quê. Ou então o cara foi lá e entrou na sua frente. Pô, você vai se estressar por conta disso. Você nunca mais vai ver aquela pessoa na sua vida. Deixa passar, cara. Deixa passar, às vezes o cara tá com um baita de um problema. E, enfim, então nunca mais você vai ver na sua vida. Agora, sua sogra, você vai ver sua mãe, seu pai, o seu colega de trabalho que tá continuando ali com você. Então, esse tipo de gente você precisa aprender a entender e a lidar com esse tipo de gente, né? E aí tem técnicas ali que você vai aprimorando. E às vezes até o contrário, teve circulando na internet esses dias. Se não me engano, até o Thiago Negro postou sobre a questão dessa paciência que nós temos, às vezes, com uma pessoa de fora e que a gente não tem. É o inverso, né? Na verdade. Tá. As pessoas que realmente importam, ele deu exemplo, ele usa essa do vinho, né? A história do vinho. Você tá jantando na sua casa, se o seu amigo derrubar vinho na mesa, você fala, não se preocupa, não precisa se preocupar, isso aqui sai, a gente dá um jeito. Mas se fosse seu filho, sua esposa, porra, vai de novo, sujou a mesa, acabou com o tecido, isso, você não tem esse tato para lidar com as pessoas. Então, assim, é até o contrário. Ao contrário. Às vezes às vezes você se irrita com uma pessoa de fora e desconta na pessoa que tá dentro do seu convívio, que são pessoas realmente que pô, você vai viver o resto da sua vida. Então, você tem que aprender a lidar com elas. Enfim, e relacionamento é isso, né? Você não casou ainda, né? Não. Você vai entender o que é isso de todo, forma... Né? Assim, se você tem essa cabeça hoje... não perca, porque isso é realmente dentro do relacionamento. Você tem que aprender a dar isso com o tempo todo. E convenhamos, Olana, falando de felicidade, de novo, e pessoas, é muito prazeroso na sua vida você ter uma pessoa para se dedicar. Você não concorda? Sua esposa, talvez um filho, e você poder se dedicar àquilo ali. Então, isso também é uma passagem bíblica. Sejamos o sal da terra. Então vamos salgar a vida das pessoas, vamos levar luz para a vida das pessoas. Então quando você segue esses princípios de gratidão, salgar a vida das pessoas, ter alguém para você se dedicar, muito provavelmente você vai estar num caminho da felicidade. E assim, isso... E a gente não está falando de bens materiais aqui. Pessoas próximas, eu acho que, lógico, isso a gente tem que prestar mais atenção. Muito não mais. Que as pessoas de fora não, mas no mundo profissional, essa falta de maturidade também de... Poxa... não é nem só porque você tem que tratar bem, mas se você for falar sobre... vamos pros racionais, né? Sobre carreira, galera que tá ligada em negócio, que quer crescer e foda-se o resto das... Cara, o mundo dá voltas. Lógico. Então, toma cuidado como você trata as pessoas, como você trata... Você não é obrigado a gostar de quem tá dentro do ambiente, mas você é obrigado a respeitar, a saber conviver com aquilo. E você nunca sabe o que vai... Aquela pessoa... É aquela brincadeira, né? Que o fundão vai ser o chefe da galera da frente, né? Que existia na escola. Não sei se existe essa brincadeira. Mas você não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Então, aquela pessoa que você talvez não tem respeito, não tem empatia dentro do seu ambiente de trabalho, amanhã ela pode estar em uma outra posição, em um outro lugar, e ela ter a oportunidade de chamar alguém, de levar alguém, de indicar ou de não indicar uma pessoa. Perfeito. E você pode ser essa pessoa. Então... muita gente fala assim, profissionalmente, fala, não cresço na vida, pô, tô trabalhando há anos, não sei o quê. Presta atenção como você tá sendo dentro do ambiente. Se você tá unindo as pessoas, se você tá construindo algo de... Porque assim, não tem, acho que
eu não trabalhei para ninguém, na verdade eu trabalhei 5 dias com carteira assinada só na minha vida, mas não tem nada melhor do que uma pessoa sair de um local de trabalho e ela sair benquista, ela sai com a porta aberta, de voltar, de você encontrar, de você poder indicar. Então, no mundo profissional, se você for analisar de forma exata, mais lógica as relações, cara, então seja inteligente. Você não está sendo inteligente até por aí. Além do lado emocional, né? Do lado de que você falou. Que eu levei muito pro lado da emoção. Que é realmente da emoção. Da saúde mental. Isso aí. Sua paz espiritual. Pronto, isso aí você vai descobrir um dia, né? Mas se você é extremamente racional, emoção, você não tá ligado. Não é inteligente. Não é racional o que você tá fazendo, porque amanhã ele pode ser o seu chefe, amanhã ele pode... E o mundo dá muitas voltas. Exatamente. Então, eu acho que isso é primordial. A gratidão, acho que é exercício. Eu também não exercia gratidão, então... Eu tento sempre transformar na prática para as pessoas em como é que ela faz isso, né? Como é que ela... Até ter paciência, até ver o Ricardo da Rico Burger, ele teve aqui. Sei, o Ricardinho. E ele falou muito sobre essa questão de... Ele estava fazendo meditação, ele está muito nessa pegada. Eu gosto de fazer também. E foi uma coisa que um exercício. Às vezes você não consegue se acalmar, você é explosivo, reativo, porque você não tem esse controle de corpo, né, da sua mente. Você não consegue controlar a sua mente, né? Você também citou isso. E às vezes como? Poxa, um exercício é a meditação. Gratidão é uma coisa que, se você não criar um hábito de fazer, você não lembra de agradecer. Exato. A gente sempre quer pedir. Quer pedir, porque necessidade todo mundo tem. Você pode ser a pessoa com o maior poder possível, mas você sempre vai ter necessidade. Então, pedir é muito fácil. Agradecer por tudo aquilo é mais difícil. Então, é um hábito. Tem coisas que às vezes tem que ser... você tem que fazer por obrigação para aquilo realmente começar a fazer sentido e você começar a colher aquilo, quão gratificante é aquilo ali. Então, quando eu deixo de manhã de rezar essa oração, eu sinto falta. Lógico. Fica parecendo que o dia tá incompleto. Então, por quê? Porque se tornou um hábito. Mas não era um hábito, era uma obrigação. Mas para isso, eu botei como obrigação. Mas para isso se tornar um hábito, existe um treinamento. Sim. As pessoas são treinadas. E é um treinamento. Quando às vezes eu falo que eu já coloco na minha cabeça que por detrás de uma pessoa que fere, existe alguém ferido e que minha paz vale ouro e o resto é lixo, eu não vou corromper minha paz por conta disso, é um treinamento que eu faço o tempo todo na minha cabeça. E tudo é treinamento. Por exemplo, é muito interessante, até voltando de novo para a Bíblia, que eu gosto muito de falar disso e de Jesus, tem uma passagem bíblica que é muito... Por exemplo, os próprios discípulos... que você já deve ter ouvido falar, os 2 discípulos, e falando de alguns deles, você acha que eles eram... E olha o tanto que o movimento cristão cresceu no mundo, né? E na época, você acha que os discípulos eram pessoas abençoadas e maravilhosas? Não, pelo contrário. Pedro, por exemplo, que era um discípulo, extremamente reativo, um cara descontrolado. João, que é muito conhecido às vezes pela sua bondade e tudo, também chegou a propor para Jesus eliminar todos os outros que não andavam com ele. O próprio Judas, que a princípio que foi o traidor, era o que mais culto e que parecia mais evoluído ali, mas ele não era uma pessoa transparente. Então Mateus também tinha o viés da corrupção, era o cobrador de impostos, mas Jesus conseguiu, com ferramentas de gestão da emoção, treinar todos esses discípulos que formaram toda essa legião. E um acontecimento que é muito interessante, e você vê como essa paz e essa calma do mestre dos mestres. Teve acho que um dia antes de Jesus ser preso e ser colocado na cruz, chegou um soldado para levá-lo. Pedro estava junto com ele, e o Pedro sacou uma espada e foi lá e cortou a orelha do soldado. E aí, imagine, nesse foco de tensão, tudo, Jesus muito calmamente observou, pegou a orelha do soldado, foi fazendo um milagre, colocando a orelha de volta. E paralelo a isso, ele fez um comentário, ensinando por meio de parábolas ali tudo. Pedro, quem vive pela espada, morre pela espada. Ou seja, até num foco de tensão, ele consegue manter a calma. Ou seja, e isso é brilhante. Então, nesses pontos, e em nenhum momento eu estou falando isso no âmbito teológico, eu estou falando só no âmbito prático e emocional. Não estou entrando pelo lado de milagre, nem nada, se ele colou a orelha ou não colou. Não, isso daí eu nem quero saber. Estou querendo tomar as lições por detrás disso. E até no dia
da sua crucificação, no alto, pela primeira vez que ele se colocou no alto de todo mundo, onde ele teve o poder ali do pai dele, talvez castigar todos eles, ele virou e falou uma frase muito marcante. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. E o que talvez isso queira dizer por trás? Pai, perdoe eles. Por trás de uma pessoa que fere, existe alguém ferido. Eles estão aqui fazendo isso comigo, mas eles não sabem o que estão fazendo. Eu não me curvo a essa dor. Eu não vou... minha paz vale ouro. Então, perdão, deixa eles pra lá. Eu vou morrer por eles. Exatamente. Então, isso são princípios assim que me chamam sempre muito a atenção e eu falo muito porque eu acho que foi muito divisor de águas na minha vida. Então, você fala assim, Henrique, teve algum acontecimento pra você? Não teve, mas observar isso e aprender a observar isso e procurar treinar isso na minha mente foi muito disruptivo e um game change assim, na minha vida, entendeu? E, bom, é isso. Eu vou... O papo tá bom, mas... Tá, não, legal. Tem que dar uma encerrada dessa vez. Tá bom, senão vai ficar muito longo. Vai ficar longo. Chama pra próxima aí. Chama pra próxima. Mas, galera, queria primeiro agradecer a disposição do Henrique de vir aqui. Não conheci o Henrique, tô conhecendo o Henrique aqui, como vocês aqui hoje. É um prazer escutar, acho que todo mundo... Comecei falando sobre isso, todo mundo tem uma história. A gente falou aqui várias lições de vida, enfim. Tem pessoas que vão escutar, tem pessoas que... Tem muita gente que escolhe podcast pelo título, né? Uhum. Então, inclusive, esse é o desafio. Não sei se você assistiu os outros. Já assisti de dar o título, né? Então, já vai pensando aí, por favor. Vou ter que pensar mesmo. Se vira. Enfim, mas às vezes serve pra você, não serve. Se você começou a assistir, esse assunto aqui é legal pra alguém. Que às vezes você acha que não é pra você, é pra alguém, manda. Não esquece de mandar. Encaminha. Você vai fazer o bem para alguém aí. Mas então, agradecer o Henrique, agradecer o tempo dele de estar vindo aqui com a gente. Então, galera, não se esquece de inscrever. Eu sei que isso aqui é pedido toda hora, mas a gente, para propagar isso aqui, para que a gente possa cada vez mais fazer um conteúdo bacana e chamar pessoas, a gente precisa de vocês, precisa de pessoas. Pessoas sempre. Todo mundo precisa de pessoas. Eu acho que esse é o maior desafio, levar informação, levar experiência, para que vocês aprendam também. Então, hoje está cheio de não fazer aqui, o que fazer e não fazer dentro dessas histórias. Então, não esquece de se inscrever no canal, seguir a gente lá no Spotify e deixar seu comentário ou sugerir alguém no direct, como vocês começaram a fazer. E aí? Não, e eu também só tenho a agradecer, Lana, o pessoal aí que acompanhou a gente, e falar que eu gostaria de voltar aqui mais uma vez depois pra gente só falar sobre restaurante, números e gestão de negócios, que é um tema... que eu vou trazer todo mundo. Depois que o canal estiver bem grande, legal. Aí eu trago todo mundo de novo. Vai trazendo. Mas eu espero um dia a gente voltar aqui para falar de restaurantes, números, gestão de negócios, que é um tema que eu gosto bastante. E, enfim. Mas fiquem livres para entrar no Instagram do Henrique. Isso aí. Henrique _Consone. E aí perguntar, falar, quem tiver com dúvida. Aquela planilhinha que ele falou, que recebeu a ajuda do outro. Meu controlador. Vamos ver se ele vai disponibilizar essa ferramenta. Não, eu indico bastante meu controlador aí, Capex, fazendo uma propaganda aqui. O cara realmente é bom, um escritório de Goiânia. Não é daqui de Brasília, mas faz o atendimento no Brasil todo e o cara realmente é um fenômeno. Eu não ganho absolutamente nada por isso, é porque realmente foi muito divisor de águas. Vai ter que ajudar aqui, né? Foi Capex, por favor. Foi muito divisor de águas na minha vida. Manda o cupom aí pro Fernando. Mas agradeço e quem sabe aí, não sei se faz sentido pra você agora, o título, não sei, gestão da emoção e felicidade, alguma coisa assim. Legal. Você acha que faz sentido? Dependendo aí, você pensa e fala com a sua equipe aí. Você acha que foi um tema que a gente abordou bastante. Sim, pessoas, de certa forma, sempre gestão da emoção, foi e a gente foi voltando nisso, né? Mas é isso, de qualquer forma, agradeço muito a audiência de todos. Lana, muito obrigado pelo espaço maravilhoso aqui, ter me servido a minha aguinha com gás e um limão espremido. E é isso, obrigado, espero estar de volta em breve. Até mais, gente. Até a próxima.